Jesus Cristo, nesse mundo, viveu 33 anos, aproximadamente, e ensinou, a partir dos 30, ensinou que o reino de Deus havia chegado na terra e que agora a salvação, a regeneração estava mais perto de cada israelita e de algum gentio, porque naquele momento Jesus é exclusivamente para os filhos. Os israelitas, os filhos da promessa. Ele disse isso para a mulher sirofenícia, ou cananeia, que não era lícito deitar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Mas a gente vê que ele abriu uma exceção ali. A mulher era cananeia, sirofenícia, e recebeu uma bênção. Logo nós entendemos que Jesus e Deus redimiu, libertou, curou pessoas que não eram os filhos da descendência da promessa de Abraão, de Jacó, de Isaac. Não era. Era um gentio. Era um estrangeiro ali, em Israel, no país. Mas alcançaram dádiva, graça, glória de Deus em Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo veio salvar o que se havia perdido. Ele veio restaurar. Nessa nossa atração e nossa inclusão em seu corpo, naquela cruz, ele restaura o que se havia perdido. E o que é que se havia perdido? A comunhão, a vida, a responsabilidade, o caráter de Deus. Que quando Deus disse façamos o homem, ele disse façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Então, antes de transgredir, de pecar, Adão era a imagem e a semelhança de Deus, assim como Eva. No caráter, na comunhão, na responsabilidade. Ele se tornou irresponsável quando seguiu Eva, porque Eva foi irresponsável e levou o seu cônjuge a segui-la. Lógico que ela também não obrigou ele a segui-la. Não. Ela simplesmente expôs o que ela tinha ouvido da serpente a ele.
E ele seguiu, achando que Deus tinha algo mesmo escondido, que não queria que ele soubesse. Então, ele ficou curioso e seguiu a mulher, sua mulher. E transgrediram e perderam o caráter, a responsabilidade, a comunhão, a semelhança. Essa ligação que havia com Deus foi separada. Essa separação aí é morte. Morte espiritual. Ele morreu, ela morreu. E agora passaram a viver pelo sentido. Os 5 sentidos. Pelo sentimento. E a Escritura vai dizer que o seu 7º filho é a semelhança dele, carne pura. Daí para frente, do 7º para frente, tudo são a sua semelhança, carne. Já traz o gene dentro de si, já vem separado de Deus, já nasce separado de Deus. Os que nasceram hoje, os que hão de nascer e os que vão nascer no futuro, separado de Deus. E o inimigo trabalha essa separação, faz ela mais forte, pondo nos corações, nos ouvidos e diante dos olhos, coisas enganosas, mais laço, mais engano, mais tática. As táticas são as mesmas, mas num número bem maior. Assim como nós. O que se rende ao Evangelho, o que se rende o que ouve e atenta e recebe e crê e anda e confessa com a boca e crê com o coração, tem mais também escudo. A armadura está mais resistente, aquela armadura que Paulo fala em Efésios. Ela está muito mais potente. E a espada está muito mais penetrante, mais cortante, mais afiada. A espada do Espírito. Para nós, porque nós temos mais, nós somos melhor nesse aspecto do que os nossos irmãos do passado. Os que saíram do Egito, os lá mais atrás. Eles não tinham isso. Os da época de Jesus tinham a Torá, os 10 mandamentos, os argumentos dos profetas, as profecias dos profetas, escrita, né? Mas não, nós temos tudo isso. Temos a antiga aliança e a nova aliança. Então, nós temos mais segurança, assim como o inimigo também não deixou de aumentar. Você pode ver, tem a TV, tem a internet, tem o rádio, tem o telefone. Uma série de coisas que ele usa para ensurdecer, para cegar, com táticas enganosas. Ou a pessoa que está na Terra. Com certeza. Também se tornaram maior a possibilidade de a pessoa ser enganada e o coração endurecer pelo engano do pecado. Porque enganoso é o coração. E tendo esses atrativos,
essas armadilhas, esses laços, essas táticas em grande número, mais difícil fica das pessoas ouvirem o Evangelho. Porque o trabalho do inimigo é destruir, matar e roubar. Mas como ele não tem mais o poder da morte, o império, ele perdeu isso, ele cria condições, ocasiões para que a pessoa saia, o espírito saia da casa, do corpo, e o corpo retorne ao pó. Muitas táticas, muitos laços, muitas armadilhas na música, na história, na novela, no filme, na TV, no teatro, na hipocrisia, na religiosidade, na religião, muitas coisas. Ele dilui, aumenta, diminui algumas palavras do evangelho que as pessoas chegam a ouvir. O inimigo trabalha aí para que mantenha as pessoas cegas e ensurdecidas, e muda, e morta, porque não olham para o evangelho, não vê o evangelho, não escuta o evangelho. E quando ouve pelo sistema religioso, hipócrita, mundano, do mundo, segundo o mundo, o rudimento do mundo e dos príncipes das trevas, endurece o coração. Porque a pessoa acha que a palavra está contra, por causa dos ensinamentos que foram ensinados e que vem sendo ensinado às pessoas. O evangelho é uma religião que fica lá, o cristianismo é uma religião nova ou velha, do jeito que for, que a pessoa imaginar e que o inimigo der imaginação nesse sentido. E as pessoas desconsideram totalmente o que Deus diz, porque Deus está chamando para uma prisão, para se manter preso, porque liberdade é fazer maldade, é pensar maldade, é praticar maldade. Isso é liberdade. Contra si mesmo. Porque toda perversidade, toda maldade que a pessoa faz é contra si mesmo. Uns consideram que só o adultério e há outros pecados aí, matar, adulterar, todo tipo de pecado, pensamento, todo tipo, é contra a pessoa. Por que é contra a pessoa? Porque é ignorância. É dizer que Deus é menor do que o diabo. Que o diabo é maior com toda a sua astúcia. Maior em quê? Em astúcia e engano e os desejos que são saciados da carne, que o mundo me dá como homem carnal e natureza desobediente. Que eu desobedeço por alguns instantes de contentação, de prazer, em todos os sentidos, se eu tenho algum momento de prazer. E as religiões levam para esse lado. Você faz encoberto, encobre, esconde. Mas é a mesma coisa, porque você não conheceu o Evangelho. O Evangelho vai lhe trazer a verdade. Ela é a boa nova acerca de nós. E a verdade é Jesus Cristo. E o que é que Jesus Cristo fez? É isso que o Evangelho vai dizer. Isso é boa nova. Ele nos crucificou com ele. Morremos com ele, ressuscitamos com ele. A vida de Cristo
é a nossa vida. Ele veio viver em nós. Agora devemos praticar o amor, a esperança e a fé por graça. Agora, nesse instante, devemos amar indistintamente. E amar não só o que é amável, mas também o que não é amável. Amar a pessoa e não a sua prática. A prática maldosa, maligna, perversa. Não. É amar a pessoa. No sentido de que ela veja em mim o amor. Com a minha obra. Com o que eu faço de bom. Se eu não entendo isso, eu vou fazer coisas ruins. Maldade que a palavra vai dizer que eu estou envergonhando e as pessoas vão achar sustentação nisso, porque a palavra vai dizer, né? E aí eu vou achar que fulano deve ser condenado porque os pecados dele foram expostos e foram vistos, os meus não foram. Mas a palavra não está dizendo isso. A palavra diz para mim amar quem é amável e quem não é amável. Ela diz amai até o vosso inimigo. É isso que a palavra diz. Ela diz para mim não julgar, porque o juízo não pertence a mim e qualquer juízo que eu tecer não vai ser justo. Mas julgue segundo a reta justiça, a palavra diz. Deus nos julga segundo a reta justiça. E sabe qual é a reta justiça? Salvação, regeneração, amor. Foi isso que Jesus julgou, segundo a reta justiça dele, e foi isso que ele nos fez, como diz 2 Coríntios 5:21. Nós fomos feitos, não vamos ser, fomos feitos justiça de Deus. Então é segundo a reta justiça. É querer que a pessoa veja em você o amor, você praticando esse amor, fazendo coisas boas e não coisas más, coisas boas. E se em algum momento você pecar, se em alguma desses caminhos, lembre-se, você tem um advogado no céu, de causa ganha, ele intercede por você. E se você estiver em comunhão com a palavra, com o Santo Espírito de Deus, e andar na luz como ele na luz está, o sangue de Jesus limpa você de qualquer pecado. Então nós precisamos disso, precisamos amar o nosso irmão. Não é porque ele merece o nosso amor, ou porque nós somos bons. Não, é porque Cristo está em nós e Cristo é amor. Deus é amor. Temos que amar. Amar. Não interessa o mal que ele fez, o que ele vai fazer, o que ele está fazendo. Isso não interessa. Vamos amá-lo. No sentido de fazer o bem. Faça o bem sem olhar a quem. Nunca se aparte de fazer o bem. Continue fazendo o bem. Mas arrancaram a perna minha, não tem problema. Eu amo as pessoas indistintamente. E farei o bem enquanto viver. E a Bíblia diz que minha vida é eterna. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.